Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Estamos aqui eu e o Alisson hoje para trazer para vocês um pouco da colheita. Por quê? Porque todo lugar que a gente anda, né, Alisson, a gente tá vendo o pessoal falar a quebra que era esperada de 50% vai quebrar mais 10, mais 15 na minha propriedade. E assim vai. Alguns produtores com uma quebra da quebra maior, sim, outros uma quebra menor, mas de qualquer jeito grave. E um outro assunto para a gente tratar hoje, Alisson, que eu acho muito importante eu tô cansado de rodar lavoura e você também, e a gente tá vendo todo mundo com medo de podar lavoura e todo mundo, não, é porque o ano que vem vai vir com a carga boa, o ano que vem, e esse ano que vem, que a cada semana que passa que a gente conversa, ele está se desenhando para ser pior do que eu esperava. Né? Não vamos falar que vai ser um ano muito ruim, mas um ano pior do que eu esperava. Sim, né? Sim. Uma situação que chama muito a atenção, Xande, que a gente tá observando, é o susto que todo mundo, inclusive nós, estamos levando com relação às previsões de safra. O que todo mundo achava que era pequeno, infelizmente está menor. A previsão de safra da grande maioria dos produtores está frustrando. Como nós dissemos em um podcast atrás, que em média está 10% menor do que a quebra já esperada. E nós temos algumas situações que essa quebra ainda é maior do que esses 10%. Nós já estamos finalizando o mês de julho, uma época que normalmente ainda tem uma safra no sul de Minas mais ativa, está todo mundo terminando safra, todo mundo nas varrições, então aquela expectativa que parece que a safra é menor do que o esperado, aquela expectativa já não é muito mais uma expectativa, ela já está se concretizando e mostrando que a realidade, infelizmente, é uma safra menor do que a safra pequena já esperada. Alisson, isso daí complica, né? Assim, as previsões esse ano já não foram fáceis de fazer. Não. Porque você não tinha... Não tem uniformidade. Você não tinha uniformidade, então tava talhão repicado. E aí, cada vez confirmando mais o problema que nós tivemos da geada, da seca do não pegamento da florada e o frio intenso. Nós falamos lá atrás, né? Os cinco fatores. Então depois a gente vai colocar até o link aqui, né? Que episódio que foi para o pessoal vir. E isso foi ficando cada vez mais grave, né? Sim. Por quê? Porque talvez, Alisson, a geada para a safra deste ano nem tenha sido... Na minha opinião, não foi o maior dos problemas. Né? Eu acho que assim, Xande, não tem um problema principal. Daqueles 5 fatores, os 5 fatores são igualmente proporcionais no problema? Não. Mas frio, geada e seca, eu acho que esses daí são os que bateram mais pesados. São os que bateram mais pesados. Aí o crescimento menor é outro, mas é mais leve. E o pegamento da florada nós acreditamos que ele seja um efeito combinado de uma reação fisiológica da planta a esse frio mais seca. Agora, qual fator que interferiu mais nesse não pegamento da florada? Nós não sabemos. Doença? Sim, em alguns casos tivemos problema de doença também. Com relação a esse pegamento de florada. Mas, na minha opinião, foi o problema principal do pegamento da florada? Não foi. Porque nós puxávamos a penquinha e saía a penquinha inteirinha com aquele pozinho igual da queda de chumbinho. Logo depois, não teve ataque de doença, não teve mumificação de chumbinho. O que aconteceu ali foi uma situação que eu, sinceramente, eu nunca tinha me deparado com aquilo na minha vida. Tá sendo um ano de novidade, né, Adi? O ano do nunca vi isso. A gente, da nossa idade, nós nunca vimos uma geada como a que teve. Não. Nós nunca pegamos um mês, 30 dias de frio intenso, como foi. Não. Seca igual essa. Nós tivemos seca aí, mas até em períodos. Período diferente. Agora, nesse período e nessa abrangência também, a gente não tinha, né? Não. Então, assim...
para a maioria das pessoas, são 2, 3 anos de muita novidade. Pelo menos 2 anos de muita coisa nova que a gente tem que saber vir contornando esses problemas, né? E agora mesmo vai sair o boletim, né? O boletim do Procafé, da estação meteorológica, né? Dos resultados de julho. E nós vamos verificar que julho, que até agora, para este período, que é o que não ficou, às vezes muita gente questionou quando nós falamos no podcast passado que a seca de 2022 já supera a seca de 2021, muita gente, mas ainda não. Neste período, pessoal. Neste período, não no geral. Não no geral, não no final. Nós não temos, né? Nós não adivinhamos, nós não temos bola de cristal. Então, assim, neste período até agora, eu acredito que julho deste ano de 2022 deve fechar perto ou até mesmo em recorde de déficit hídrico para o período julho. Ó. Porque eu, sinceramente, Xande, eu não lembro de ver lavoura murchar dentro do mês de julho. Lavouras boas, né? Lavoura ruim murcha toda hora. Em terreno fraco, em terreno ruim, murcha toda hora. Agora, lavouras boas, bem tratadas, em terrenos bons, murchando agora. Meados de julho, lavoura murchando, eu, pelo menos, é a primeira vez que eu vejo na vida. Ô Alisson, quando a gente pensa para 2023, aí a gente já começa no que a gente falou no começo aqui, das pessoas, nossa, essa lavoura vai dar um cargão, essa vai dar um cargão. E aí muitas vezes a gente chega numa lavoura que a gente vê que não tem crescimento, que ela deu uma florada, mas não pegou a florada, ou seja, esgotou muita gema. Tudo bem que ainda tem ali algum percentual de gema que vai pegar, e o produtor está com medo de podar. Lavoura que vem, mas eu preciso da receita desses 20 sacos por hectare. Ok, mas e se vier até com menos? Tem uns que você vê. Mas eu tenho que aproveitar isso daí por causa de preço. Gente, será que não seria melhor uma lavoura, vamos pensar de carga para baixo de 20, né, Alisson, para o ano que vem, podar e travar esse café de 24? Você também usaria esse preço? Usaria o preço. Você usaria o preço, só que lá na frente, não no ano que vem. Concordo. Então, quando a gente fala aqui, é sempre de maneira abrangente, tem que ser estudado situação por situação, situação econômica do produtor é importante para isso, mas muitas vezes o pessoal pensa nisso, será que se eu vou podar, qual que é a safra esperada depois de uma poda? Joga baixo. Não, eu vou podar e espero 60 sacos por hectare. Poxa. E aí você planeja e já faz uma trava. Por quê? Travar, Alisson, igual nós travamos quando 650, 700 era uma pressão e deu os problemas que teve e foi para 1.300, 1.400, 1.500, é uma coisa. Mas, gente, o que pode acontecer para o café passar de 1.300, 1.350, 1.400 para 1.800, para 1.900? Será que chega? Vamos lá, né? Errar com um café de 1.300, 1.400, ô gente, é bom demais. Então pensa nisso, às vezes é interessante uma poda e travando seu café com certeza. E pensando para frente. Com certeza. Alisson, em cima de tudo que está acontecendo, hoje, o que você pensa da safra de 2023? A safra de 2023, para mim, já está complicada. Tem que começar a chover logo. É começo de agosto para nós não termos quebras muito significativas na safra de 2023. Então, assim, o que todo mundo fica aguardando e esperando é que antes de setembro não se converse em seca. Pessoal, esse ano, antes de setembro, conversamos em seca sim. Tem lavouras boas, em terrenos bons, murchando em meados de julho. Então, assim, mais 40 dias para chegar a setembro. Nossa Senhora. Olha, posso jogar problema para você então? Opa! Vamos pensar em situações. A gente está falando da chuva em agosto, certo? Chega e vamos chutar. Entre o dia 10 e dia 15 de agosto, resolve chover 15, 20 milímetros. Piorou. Quando a gente fala em chuva, é 30, 40 para frente. Isso. Menos de 30
Menos de 30 piora. Vai abotoar. Vai abotoar tudo. O botão floral, com esse déficit hídrico grande que já tem no solo, o botão floral vai tentar abrir. Não tem água suficiente para ele abrir. Ele seca no meio do caminho e perde o botão. Isso aconteceu em algumas regiões no ano passado, né? De chover... 2020 para a safra 21. Tem uma propriedade entre Boa Esperança e Carmo do Rio Claro que foi, assim, clássico essa situação. A lavoura muito bem tratada, no solo muito bom, local alto. A lavoura estava até aguentando, mas ela teve 2 chuvas ali, uma de 7 milímetros, outra de 10 milímetros, que fez isso com ela. Ela deu uma de 10, ela evoluiu o botão não conseguiu abrir, secou um tanto. Passou um tempo, deu outra chuva lá, pequena, de menos de 10, ela evoluiu o abotoamento floral, não conseguiu abrir e secou. Ela teve uma quebra de 60% na safra dela, na safra 2021. Outra situação então, Alisson. Vem uma chuva de 30, 40 milímetros. Vamos pôr de novo a data, meio de agosto. Tá. Só que de repente, ela fica aí mais 30 dias sem cair uma gota. É complicado também. Porque são situações que podem acontecer. Mas eu escolho por ela. Ah, não, sim, comparado com a outra, sim. Não, e comparado com a não seca, ter, comparado com não ter, eu escolho por ela. Porque vai abrir alguma coisa e aquele alguma coisa que abrir já serve. Porque, assim, flor aberta é flor salva. Então, abre alguma coisa e já salvou alguma coisa. Então, antes ela do que a chuva de 15 e do que a seca continuar. Antes a chuva de 30. Cenário ideal? Cenário ideal é no início de agosto, ali primeira semana, segunda semana de agosto, no máximo segunda semana de agosto, começar a chover e essa chuva prolongar. Aí o pessoal fala assim, não tem previsão de chuva. Bom, é só olhar a previsão de chuva de 2018, que hoje na internet está tudo aí disponível, né? É só olhar a previsão de chuva de 2018. O que era a previsão para 2018? Que as chuvas iam atrasar e seriam abaixo da média. Começou a chover no início de agosto e parou só lá em dezembro. Não parava de chover. O pessoal que atrasou varrição de café, que atrasou colheita de café, não conseguia terminar colheita e varrição. Muitas pessoas no sul de Minas perderam café no chão porque não conseguiram terminar a varrição de tanto que choveu. E a previsão era que as chuvas iriam atrasar e seriam abaixo da média. Adiantou e foi acima da média. Então, assim, previsão, Xande, é um negócio que, infelizmente, nós confiamos nela mais do que deveríamos. E uma coisa que eu sempre falo para o produtor, falo para os amigos, para os colegas, não toma decisão baseada em previsão, não. Que toda decisão que se toma baseada em previsão, provavelmente ela é errada. Porque a cada 5 dias tem mais de 100% de erro, porque o erro acumulado é de 20% ao dia. Então, com 5 dias, nós temos mais de 100% de erro. A previsão, Alisson, eu acho assim, interessante, ela te dá um norte, né? E tudo ali, você acompanha ela, te ajuda. Mas confiar 100%, não, o nome já fala, é uma previsão. Previsão. Né? A gente não tem certeza daquilo. Então não podemos tomar decisão com isso. Ô Alisson, para a gente fechar esse episódio de hoje, com relação a tudo que você está vendo das podas, né? Porque agora nós estamos entrando, de acordo com tudo que a gente já falou, é só o pessoal seguir lá quando a gente fala de safra zero e das podas, né? Nós estamos entrando na época de poda. O frio intenso já não veio, já podemos começar as podas, sim, né? As lavouras já, sim, deveriam estar prontas para ser podadas. Como você está enxergando essa situação das podas agora para esse ano? O produtor tem que tomar muito cuidado para não errar o esquema das podas. Colheu menos café do que esperava, às vezes o produtor fica um pouco tendencioso a não podar lavouras que deveriam ser podadas. E como nós falamos no nosso episódio de podas, lavouras, se o quanto nós estamos em dúvida, a grande maioria das vezes o certo é podar, é não deixar. Eu acho que esse ano vai reduzir muito as podas, o produtor vai ter essa tendência de deixar a lavoura para o próximo ano, e muitas das vezes essa situação, pelo que nós estamos vendo,
na grande maioria dos casos, essa situação vai ser uma tomada de decisão, infelizmente, errada. Bom, Alisson, eu acho que é isso que a gente tinha para falar para o pessoal. E, pessoal, já vou deixar aqui uma sugestão até para o Alisson de tema, que aí vocês vão acompanhando. Alisson, nós falamos no episódio passado que planejamento micro não funciona, mas que o macro, ele é muito importante. Sim. Então, pessoal, logo, logo nós vamos trazer para vocês como fazer um planejamento macro para a sua propriedade. Acompanhe a gente. Deixe seu like, deixe sua sugestão, pode mandar no comentário, que é assim que a gente consegue, né? A gente está sempre ali interagindo e respondendo. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.